Irmãos amados, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas, em seu capítulo de número 2. Nós vamos fazer a leitura do versículo 11 ao versículo de número 21, para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se, sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois, por obras da lei, ninguém será justificado. Mas se, procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois, se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Até aqui, para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Senhor, nos colocamos em Tua presença. O Teu Espírito é capaz de iluminar. Portanto, se faz presente de forma especial. Dá-me discernimento, tanto ao que irei falar e aos que irão de ouvir, porque juntos precisamos estar sendo repreendido, restaurado, renovado pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amados, eu queria aqui, de forma bem breve, tecer alguns comentários preliminares do texto da carta aos Gálatas, né, em que Paulo ele tem como ênfase, como destaque primário, que é o combate ao legalismo, em que a igreja da Galácia, na verdade, estava sendo conduzido pelas normas, os cerimoniais da lei. E aí esse texto que nosso irmão Jobson leu, ele começa inicialmente dando logo uma prensa em Pedro, que Pedro, na condição de judeu, vivia como gentil, mas queria que os gentios vivessem como judeu. E não é diferente nos dias de hoje, realmente, pessoas que acham que nós estamos subordinados à lei, né, mosaica, enquanto a Bíblia diz que vivemos hoje debaixo da graça de Cristo. Mas mesmo debaixo da graça, temos responsabilidade para com o Evangelho. Mas assim, eu queria, de forma bem sucinta, como eu disse, trabalhar essas informações secundárias e lembrar de vocês também de cunho introdutório, que diante desse texto, eu frisei uma frase de forma interrogativa, quer dizer, viver para si ou viver para Deus. E aí eu quero de forma inicial instigar você a pensar: estou eu vivendo para Deus ou para mim? E de forma também bem
sucinta, bem objetiva, quer dizer que não se pode servir a dois senhores. A Bíblia é clara no Evangelho de Mateus que não pode servir a Deus e a Mamon, não se podem servir a Deus e as riquezas, porque há de aborrecer a um e servir a outro, ou vice-versa. Ou seja, essa interrogação que eu faço a vocês, na parte introdutória, já tenho definição clara em dizer que ou eu sirvo a mim mesmo, meu ego, a minha vontade, a minha carne, ou eu sirvo a Cristo. E aí talvez alguém ache que essa pergunta é muito, fácil de ser respondida. Ela talvez possa ser fácil de ser respondida de forma teórica, de forma, na fala, mas muitas vezes no nosso dia a dia, no nosso caminhar, nós vivemos muitas vezes mais para a gente do que para Deus. E é isso que eu queria realmente que nós estivéssemos pensando, como está o meu viver, como é que eu digo que eu vivo para Deus, mas eu tenho um descaso para com a obra de Deus. Como é que eu digo que eu vivo para Deus, mas eu não levo as coisas de Deus a sério? E aí eu queria pensar com vocês, meus queridos, viver para si ou viver para Deus? A interrogação. Primeiro ponto, vivo para Deus porque sou justificado unicamente pela graça de Cristo. Uma das coisas que a gente não pode jamais deixar de esquecer é que, de fato, a justificação, como temos abordado no culto de doutrina, é um ato jurídico, é um ato que Deus realmente mas declarar o indivíduo justo diante dos méritos de Cristo. E aí você diz, pastor, não há necessidade de o senhor dar destaque à justificação, porque muitos já estão sabendo, não estão vivendo a justificação. Prova disso, quando a gente vai ver nas campanhas de Israel, da Fogueira Santa e coisas similares desse evangelho mercantilista, as pessoas vão em busca de doar, de semear centenas, milhares de reais, de pagar o preço em tal campanha, porque pensando eles que são os méritos deles que obterão as vitórias. E eu quero dizer, se eu sou pastor, se você é o que é hoje, se nós estamos sentados nessa igreja, se adentramos ao santuário de Deus, não foi merecimento meu nem teu, foi a graça de Deus na tua vida. E Paulo deixa bem claro aqui, metendo sarrafo aos Gálatas e bem como aqueles judaizantes, dizendo, vocês não pensem vocês que são os méritos de vocês, não são a vida de vocês, não são o pseudo de santidade de vocês, mas de fato é a graça de Cristo em vocês. E é isso que nós devemos perceber, que eu só posso viver realmente para Deus quando eu compreendo que eu sou justificado unicamente pela graça de Cristo. O verso 16 é bem evidente, é bem claro, é bem nítido, onde ele diz, sabendo contudo que o homem não é justificado pelas obras da lei, sim, a fé em Cristo Jesus. O homem não é justificado pelas obras da lei, o homem não é justificado pelos méritos próprios, mas o homem é justificado pela fé em Cristo. Se somos salvos pela fé em Cristo, somos salvos pelo um ato da graça. Paulo reitera isso em Efésios capítulo 2, verso 8. Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Quantos crentes se gabam, se acham que são salvos, que são mais santos. Eu vinha comentando com alguns irmãos, quantas denominações se acham que são melhores do que outras. Meu querido, nós não somos melhores, todos estão debaixo da graça de Deus. Se eu sou pastor, não sou maior do que o diácono Jobson, maior do que o presbítero Antônio, todos são nivelados na misericórdia de Deus, todos são realmente alcançados por uma graça imerecível. É isso que a gente tem que compreender, porque tem crente que muitas vezes acha que é dono do carro, que é dono do ministério, que é dono dos bens, que é dono do intelecto. Você não é dono de nada, você nasceu para servir ao único que é dono de tudo.
Se você sabe bater tijolo, que bata para a glória de Deus. Se você sabe realmente subir uma casa, se você sabe pregar, cantar, orar, o que você venha saber fazer na vida, saiba que tudo isso é um dom para glorificar o nome do Senhor. E eu tenho que entender que se eu na condição de crente, eu tenho que viver não para mim, mas para Cristo. E eu fico dizendo, eu posso dizer por mim, eu digo eu vivo para Cristo, mas será que de fato eu vivo para Cristo? Será se o meu tempo é mais dedicado em oração ou em Facebook? É mais dedicado nas redes sociais ou na pregação do Evangelho? Eu fico pensando quantos crentes dizem, eu não sei, pastor, pregar, eu não sei falar, ele não sabe falar do Evangelho, Joninha, mas sabe falar da vida dos outros, ele não sabe dizer nada que edifique, mas sabe fazer algo que venha destruir. Meu querido, saiba de uma coisa, tua vida tem que ser para a glória de Deus. Ah, pastor, é porque a igreja é falha. Sim, tu encontra falha na igreja, tu encontra falha em mim, mas tu não encontra falha no Deus que um dia foi pregado naquela cruz na condição de homem para te salvar e para te resgatar. Esse Deus que um dia tu vais prestar conta, um dia tu vais fechar esses olhos sobre essa terra, haverás de abrir diante do tribunal de Cristo, irás ser julgado segundo as suas obras. Mesmo salvos, mesmo redimidos, mas haveremos de prestar conta das nossas vidas, tanto daquilo que fizemos de errado, e também daquilo que fizemos em omissão, melhor dizendo, deixando assim de fazer, e que deveríamos fazer. Eu fico pensando, meus queridos, eu quero aqui abrir só um parênteses. Vamos pensar em Sumé, não vamos pensar na Arábia, não vamos pensar no Kuwait, não vamos pensar nas extremidades do Oriente Médio, mas vamos pensar em Sumé. Sumé tem em torno de 17 mil habitantes, deve ter em torno de 3 a 4 mil pessoas fora do perímetro urbano do município. Eu fico pensando, quantas vidas precisam ser alcançadas fora? Aí fica os crentes brigando, Jobson, uma igreja, se abre uma igreja, aí ele disse, vou abrir encostado. Esse indivíduo, ele fez, eu me desculpe bem, esse filho de Satanás, ele não pensa de fato em evangelho, não. Ele pensa em ganhar dinheiro, ele pensa em ter número. Mas, meu querido, se você entende o que é viver por Cristo, você vai buscar aquela vida mais perdida, no mais recôndito de Sumé, no mais recôndito do Cariri. É isso que eu quero entender, que tem muitas pessoas que estão dentro da igreja. Ah, pastor, o senhor pegou pesado em dizer que são filhos de Satanás. Tem muita gente que estão dentro da igreja e não são filhos de Deus, são filho das trevas, porque não existe não existe outra forma. Se eu não vivo para a glória de Deus, eu estou vivendo para a glória do homem. E quando eu vivo para a glória do homem, eu estou destronando aquela honraria que é singularidade de Deus. Deus diz, a minha glória, pois não darei a outro. Se você não está louvando o Senhor com sua vida, pode ter certeza, se você não está adorando o Senhor em vida, em suas ações, você está adorando realmente o pai da mentira. Você está adorando aquele que de fato veio para tentar tirar toda sorte de honraria daquele que é digno de toda honraria. Eu fico pensando nos cultos, quantas pessoas, as pessoas, ah, pastor, eu estou invocado, por quê? Porque eu não preguei, porque eu não louvei, porque eu não fui estrela, porque o Senhor esqueceu do meu nome. Eu quero saber, veio para o culto para realmente, para os holofotes, ou veio para o culto para adorar o que merece toda a glória? Aí eu vim para o culto para receber alguma coisa, após está ruim. Você tem que vir para o culto para adorar o Senhor de toda a glória. Isso é o viver para Cristo. Só que a gente vive numa geração ególatra, onde as pessoas querem viver para si, onde os holofotes, onde a babação, onde o nome do homem é mais evidenciado do que o nome de Cristo. Eu não estou dizendo que a gente não deve respeitar os nossos pastores, nossas lideranças, não é isso. Respeito é uma coisa, idolatria é outra. Quantas pessoas são idólatras com denominação, com placa de igreja, vão morrer e vão para o inferno agarrados com as placas. Eu quero ir para o céu, eu sou congregacional, mas antes de ser congregacional, eu quero ser um cristão lavado, remido pelo sangue de Jesus. É isso que a gente tem que entender, meu querido. Viver para Cristo é viver realmente dizendo, eu sou indigno, eu sou incapaz, eu sou miserável pecador, mas Cristo um dia me justificou. A quem Paulo estava colocando realmente no canto da parede? A quem Paulo estava repreendendo no início desse texto? Ao grande apóstolo Pedro.
Um das pináculos, um dos esteios, das colunas da igreja primitiva. Queria viver o legalismo. E aí, meus queridos, não percebia ele que deveria viver a essência da justificação pela fé. Você não tem nada. Não se gabe porque você prega. Não se vanglorie porque você é isso, né? Nós, a congregacional, a igreja pioneira em Sumé. Não, uma igreja, uma porta a mais de Deus. A igreja que está mais bem localizada, não se vai assim não, porque senão Deus derruba. Somos simplesmente uma porta, simplesmente um canal de Deus. O perigo da gente é se vangloriar com alguma coisa. Nós temos que baixar a bola, secar a bola, dizer como aquele que João Batista disse: importa que ele cresça e que eu diminua, que eu desapareça, que eu não apareça. É isso, meu amado, que você tem que entender, que você tem que viver para Cristo, porque senão você vai deixar o estrelismo tomar conta da sua vida. Você vai deixar o ego ser aguçado. Daqui a pouco você cai muito, e cai de forma terrível, e cai de forma essa roteira, porque é isso que o diabo faz. O diabo realmente é assim, ele trabalha conosco a nos elogiar para depois nos humilhar. Ele suba é aqui, mas ele mesmo se impõe, ele mesmo como é que diz, ele mesmo tem a armadilha dele de puxar o tapete e ver tua queda. E aí, meus queridos, saiba de uma coisa: viva para com Deus, porque você é justificado unicamente pela graça de Cristo. Ou seja, não há mérito em você. Tudo que você tem, se seja um carro, seja um bem, seja um ministério, tudo é para Ele. Tudo foi criado para Ele e para a sua glória. E sendo para a sua glória, Ele não divide essa glória com ninguém. E muitos têm se ferrado, me desculpa a expressão chula, têm caído. Sabe por quê? Porque têm esquecido que Deus não divide glória dele com ninguém. Não se gabe, eu tenho um carrão. Não, você tem um carro, seja um carro, um carrinho ou a pé, mas tem que ser para a glória de Deus. Ignora as qualidades de crente hipócrita. Esse carro é do Senhor Jesus. Eu digo: Jobson, estou precisando do teu carro para ir no assentamento. Não, pastor, tem muito buraco. Diz que é de Jesus, diz que é obra de Jesus, diz que é propriedade de Jesus. Mas quando diz: olha, leva um irmão ali, por favor, lá no carro quebrado, um irmão que está precisando de vamos supor, está doente. Não pode. Tem pessoas que amam, e eu já disse e volto a dizer, reitero, tem homens que lambem mais o carro do que a esposa. A esposa queria ser o capô do carro. É uma idolatria com as coisas. Meu querido, isso vai acabar. Eu não estou mandando você acabar com seu carro, com suas... Não, eu quero dizer a você: não se apegue com bens, com tesouro dessa terra. Jesus deixou bem claro isso. Jesus disse: ó, não ajuntai tesouro nessa terra, onde de fato, onde o ferrugem corrói, onde o ladrão rouba, onde a traça consome. Mas ajuntai tesouro onde? Nos céus. É nos céus que tem que estar o nosso tesouro. É lá que eu devo estar realmente o meu pensamento. E aí, de fato, eu posso dizer que, de fato, na verdade, eu estarei vivendo não para mim, mas para Cristo. E se eu quero viver, como eu sempre digo a vocês, para Cristo, a primeira coisa que eu tenho que, como é que diz, de contrariar, é minha própria vontade. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Eu não estou com vontade de ir para a igreja hoje. Nunca vai ter vontade pela carne. Eu não estou com vontade de orar. E se não estou com vontade de orar, não vou orar. Pois sabe quando é que essa carne velha tua e minha vai querer orar, jejuar, evangelizar? Nunca! Mas Paulo nos ensina que a gente tem que negar a nossa própria vontade para viver pela fé no Filho de Deus. Amém? E ele aqui principia dizendo: olha, vocês que querem viver para Deus, entenda que vocês são justificados em Cristo, e unicamente em Cristo. Nada que vocês têm, ou que são, não é de vocês mesmos, senão a graça de Deus em vós. Amém, amados? Segunda verdade: viver para Deus não é ser escravo da religiosidade da lei.
E aí eu não tenho nenhuma dúvida de que a religiosidade da lei não é só para com o judaísmo, não é só para o catolicismo romano, com suas liturgias e coisas similares, não. Quantas às vezes nós somos religiosos dentro da igreja? Quantas vezes nós prezamos muito mais para o templo do que para a gente? Eu não estou dizendo que o templo não tem que ser ajeitado, eu não estou dizendo que o templo não deve ser cuidado, tem. Mas entre templo e gente, o maior templo que está aqui não é o templo que vai completar 60 anos, a obra que vai historicamente ser como é que diz, trazida à tona esse ano, não. O templo de Deus está sentado aí. O templo de Deus sou eu, é você, somos nós. Gente, mais do que nunca a gente tem que valorizar pessoas, meus irmãos, vidas. E eu acho uma religiosidade de alguém dizer, olha, eu creio na soberania de Deus, né? Mas 60 anos nessa igreja, nunca se dispôs a dizer, eu creio nessa soberania, mas não expando a soberania, eu creio no evangelho, mas não expando o evangelho, eu creio, e aí eu estou trazendo para nós, que se dizemos detentores do conhecimento, e a gente, se eu creio, eu tenho mais do que nunca a obrigação de expandir esse reino, essa mensagem, da minha própria vida. Eu fico vendo quantas vidas lá fora, eles dão a próprio sangue, jovens do evangelho, eles pregam o evangelho, a gente tem medo de sair aqui em Sumé, e alguém, vamos supor, bater a porta na nossa cara, recusar um folheto evangélico, eles lá fora morrem, literalmente dão sangue pelo evangelho. E aí eu digo, Senhor, eu vivo para ti. Não, eu vivo muito mais para mim, eu vivo mais para os meus sonhos, para os meus ideais, para os meus propósitos, do que para os propósitos de Deus. E aí lembre-se que Paulo nos ensina aqui, viver para Deus não é viver debaixo da tutela, da escravidão, da religiosidade. Ele diz bem claro isso no verso 19, onde ele diz, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Cristo. Olha aqui o contratempo, e diga, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Quer viver para Deus? Acena assim, diga, eu tenho que morrer para a lei, para a carne, para a minha própria vontade. E o problema é que a gente diz, eu quero viver para Deus, mas eu não quero morrer para a religiosidade. Como eu sempre digo, quantos crentes religiosos, aí você chega, fulano de tal, você não bebe, não bebo porque o meu pastor não deixa. Mesmo, você não usa tal roupa, não usa porque a igreja não permite. Eu quero dizer, tu serve a igreja? Tu serve a pastores? Tu serve a tradição? Tu tem que servir a Cristo. Eu não fumo, não bebo, não vivo prostituindo, não vivo aí atrás de pornografia na internet, não. Simplesmente uma coisa, eu não faço isso porque eu quero morar no céu, eu sou servo de Cristo, eu tenho um compromisso com meu Deus. Quantas vidas aparecem bem trajada, bonita aqui, não sei o que, vamos supor, aquela boneca, né? Só que lá fora é uma imundícia. Aqui é um palavreado muito bonito, uma oratória muito impecável, lá fora. E aí, meus queridos, tenhamos nós cuidado a não viver à base da estética, da religiosidade. E aí você vê que Paulo deixa bem claro que para viver para com Cristo, ele tem que morrer para a lei, morrer para o legalismo, morrer para a estética. E muitas pessoas gostam da estética, gostam da aparência. Já observou como nós muitas das vezes, banalizamos as coisas. Nós acabamos o culto e vamos chegar, a paz do Senhor, irmão, é uma coisa tão profunda, é uma coisa tão rara. O fato de a gente estar aqui na ceia é uma coisa tão profunda, que a gente banaliza. A gente, a ceia, eu vou pedir perdão agora na ceia. Não, a vida do crente como um todo é uma ceia. A vida do crente como um todo é uma vida de santidade. Não é só esse momento, não é só de mês em mês, não é só de 8 em 8 dias. A vida do crente como um todo é um culto de plena adoração. E aí, Paulo deixa bem claro que, de fato, para viver para com Deus, tem que morrer para si. E aí, eu volto a dizer, você está vivendo para si ou vivendo para Deus? Agora, para viver para Deus,
eu tenho que morrer para mim mesmo. Eu tenho que negar a minha própria vontade. Eu tenho que morrer para a carne. Eu tenho que morrer para o mundo. Eu tenho que morrer, de fato, para as tradições vãs da lei. Eu fico pensando quantos crentes, quantos religiosos pensam que estão no céu e vão para o inferno. Porque a religiosidade deles cega o entendimento. E nunca esqueça, Deus não vai buscar religioso para morar no céu. Deus vem buscar um povo humilde, zeloso e de boas obras. A igreja do Senhor não é religiosa, a igreja do Senhor é santa. Ela é santa, porque servimos a um Deus santo e devemos viver para um Deus santo, em que Ele diz: sede santo, porque eu sou santo. Amém, meus amados? Por fim, o viver em Cristo é o morrer diário no meu próprio querer. O verso 20, olha a complexidade desse verso. Logo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ele disse: olha, eu morro para a lei, para viver para Deus. Logo já. Eu queria que vocês dessem importância a essas duas palavras. Diga logo e já. Parece algo até redundante, não é isso? Logo, uma ação presente, imediata, instantânea. Logo já. Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Lembre-se que esse viver para Deus não é no céu, ele inicia na terra. Esse viver não é um viver amanhã, pastor, presidente Antônio, é hoje, agora, é nesse instante, quando o Senhor está sentando, tem que viver. Não para si, mas para Deus. E aí Paulo deixa bem claro, esse viver que agora vivo pela fé, né? Esse viver que agora vivo, mais uma vez o agora, o presente, o instantâneo. Vivo, esse viver que agora vivo, é na carne. Vivo pela fé no Filho de Deus. Olha aqui, aí interessante, ele diz assim, olha, eu vivo na carne. E alguém pode dizer, quer dizer que Paulo está dizendo que a gente pode viver na carne? Você viver na terra, no presente. Mas eles vivem no presente. Eles vivem pela fé. Vivo na carne, mas é um viver pela fé em Cristo. É como ele disse ali, eu vivo na terra, como fosse vivendo no céu. Eu vivo em santidade na terra, como estivesse vivendo em santidade no céu, mesmo estando na carne. Por isso que ele não isentou que nós temos carne, que nós temos falha, que nós temos defeito, que nós somos humanos, porém vivemos mesmo na condição de humano, mesmo como falho, mas vivemos pela fé. O crente vive pela fé, em todos os sentidos. Amém, amados? O crente vive pela fé. E a gente quer viver hoje nesse tempo capitalista, movido por dinheiro, movido por como é que diz, por toda sorte de coisas comerciais, consumismo profundo. A gente vive estocando, olha, eu tenho segurança porque eu tenho, vamos supor, tal plano de saúde. Eu quero dizer, você pode ter o Unimed que tiver, se você tiver de morrer, você morre. Você pode ter o dinheiro que tiver, como eu fui visitado, segundo uma pessoa que tinha uma casa, a única casa que tinha, ela vendeu para fazer uma cirurgia de um CA no estômago, que já está em metástase em outros órgãos, a única casa que tinha. Você acha que é seguro com alguma coisa? Tu não tem segurança de nada. Nem eu, nem tu, nem você, nem ninguém. Amém? Porque vivemos o quê? Pela fé, mesmo na terra, mesmo na carne, mesmo sendo falho. Mas eu vivo pela fé no Filho de Deus. Pastor, eu vou viver pela religião, eu vou viver pela tradição. Vai morrer e vai para o inferno. Agora, quando eu vou vivendo pela fé, eu digo que eu sou falho, eu sou imundo, eu sou incapaz, mas pela fé eu alcancei a graça em Cristo Jesus. É isso que o crente tem que fazer, é isso que o crente verdadeiro tem que se apegar, é isso que ele deixou bem claro. Logo não eu vivo eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vive na carne, vive pela fé no Filho de Deus, que a si mesmo se entregou por mim. E aí, meus queridos, eu encerro dizendo aqui a vocês,
lembre-se da necessidade que nós temos de viver para Deus. Amém? Por que, pastor, há essa necessidade tão urgente? Porque, veja bem a aplicação. Se de fato quero viver para Cristo, sou obrigatoriamente morto para mim. Eu não posso viver para Cristo vivendo para mim. Para eu viver para Cristo, eu tenho que morrer dentro de mim. Amém? Ou seja, renunciar o meu próprio querer, minha própria vontade, em detrimento à vontade soberana de Deus. Pois não tenho vida, pois não tinha vida, e Ele em sua misericórdia me fez filho por criação e por adoção. Sou todo de Deus, criado por Ele e para Ele. E aí eu encerro com essa frase que eu queria que vocês não decorassem, mas aplicassem. Diga: sou todo de Deus, criado por Ele e para Ele. Sou todo de Deus, criado por Ele e para Ele. Sou todo de Deus, criado por Ele e para Ele. Você pode aplaudir o Senhor. E que verdadeiramente esse breve sermão pule literalmente dessas letras, mas que seja pulsado no meu dia de amanhã. Amém? Que você e eu vivamos não para nós, mas para Ele. Só Ele e unicamente Ele. Amém?